Marco, você falou em candidatura a vereador, prestação de conta, fechou o registro da conta para não receber dinheiro. Você se arrependeu de ter sido candidato a vereador? Filho, então, eu não me arrependi, porque eu aprendi muita coisa, mas é uma experiência muito desgastante. Você se expor. Eu fui meio que um antipolítico, né? Eu proibi meus familiares de pedir voto, porque eu acho que Você era proibiu sua mulher de pedir voto? pedir, mãe, esposa, filho, não fala nesse treco aí não, porque é muita exposição, é muita exposição, é um desgaste muito grande, você pedir voto a uma pessoa, é muito desconfortável, Felinto, quando você faz, pedir voto, você pedir uma coisa à pessoa, não é muito confortável, e principalmente fazendo do jeito que eu fiz, eu não tinha nada para dar em troca palpável, entendeu? Eu dava um discurso e pedia e sugeria, deixava subentendido um voto. E mesmo assim, gera um desgaste. Então, eu não me arrependi porque eu tinha uma turma me incentivando, tinha um pessoal que estava me apoiando na internet, mas eu não sei se eu sairia candidato de novo. Eu acho que eu tenho como não sei se seria fronte. Porque político todo mundo nós somos políticos e não há outro meio de solução, de resolução de sociedade se não for através da política. A questão é política eleitoral. Eu não sei se participaria de uma política eleitoral. Talvez seja mais útil, porque eu me proponho a fazer talvez num segundo escalão ou num backstage do que no front. É por isso que você se desfiliou do Podemos? Eu me desfilei do Podemos porque Stevenson, ele sempre foi muito correto comigo. Ele é correto com todo mundo. Então ele abriu a casa dele para mim, é um cara muito gente boa comigo. Ele ainda é assim. Então, a partir do momento que eu não me identificava mais e não queria mais estar preso a um partido político, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para eles. Stevenson, não estou em Brasília, tá, pode falar comigo? Assim, assado. E ele fez, olha, política passa e o que vai sobrar disso é a nossa amizade. Eu digo, e por incrível que pareça, o nosso relacionamento depois da minha desfiliação só fez aumentar. A gente tá sempre junto, almoçando junto. Eu me dou super bem com o Steve. Para quem não sabe, Marco é o fundador do Notícia no Face. Qual era o propósito quando você fundou o Notícia no Face, Marco? No começo era o Liseu mesmo, eu tava no Liseu mesmo, tava lascado, e eu queria arranjar um jeito de me movimentar via internet. Eu vinha do teatro, eu vinha da área cultural, com um viés de direita, e onde um setor cultural, quem não for de esquerda e quem não militar, não tem oportunidade. Então, aos poucos foram me escanteando, né? Vai tirando ali, e eu fui vendo que eu tinha que arranjar um jeito para sobreviver. Quem não tiver dentro ali militando, você não tem oportunidade. Então, eu idealizei em montar um meio de comunicação que eu pudesse ter acesso às pessoas, mas num formato diferente. Eu peguei, caramba, Filito, quando você está no fundo do poço, a vantagem é que você é libertador. Você não tem o que perder, não tem mais o que perder. Então, a criatividade aí, ela flui de uma forma muito natural. Porque você não tem mais amarras, E eu peguei, em relação à comunicação, no que eu via de uma forma... De cara eu peguei Notícias Populares, década de 70, 80. Eu queria aquela praia mais ou menos ali. Mas era muito sangue, muito pesado, não ia ser interessante para anunciante essas coisas. Mas eu peguei, na verdade, os despojos da comunicação tradicional. Que na comunicação tradicional, quando tem emoção, a comunicação chama de sensacionalismo. Foi exatamente o que eu peguei. Eu peguei essa parte de emoção, me interessa no Notícias no Face, nas minhas notícias, todo o espectro de emoção. Você mergulhou nessa piscina e nadou nessa oportunidade. Total, até mesmo por falta de oportunidade. Eu não tinha mais outro caminho. Então eu peguei isso aí e sem nenhuma pretensão. Eu jamais imaginei que isso aí poderia dar certo. Quer dizer, eu sonhei que poderia dar certo. Mas isso aí é tanto que isso aí muita gente nem imaginava que eu estava doido. Porque o formato que eu imaginei não tinha como uma pessoa vislumbrar o que eu via. Só quem via esse caminho era eu. Digo, vou fazer isso aqui. E acreditei nisso aí e aos poucos eu vim quebrando algumas barreiras, inclusive do preconceito. Ô Marcos, naturalmente quando você criou aí o Notícia no Face, acabou atraindo também muitas críticas, né? Inclusive na imprensa é comum receber crítica todos os dias. Para as críticas e para os críticos aí do Notícia no Face, o que é que você diz aí do seu trabalho hoje? Cara, o elogio, a imitação
é a forma mais honesta de elogio. Então, eu vejo hoje como veículos de comunicação, jornalistas, pensando termos meus. Isso para mim é muito massa, porque eu vejo que, na verdade, eles estão buscando uma liberdade que eu já tenho. Muito amigo meu, cara, eu queria falar alguma coisa assim, mas eu não tenho essa liberdade. Então, como eu venho num voo solo, eu vim completamente solto. E nisso eu fiz muita besteira, mas também me deu uma oportunidade de me conectar a um grupo de pessoas humanas, conexão humana, de uma forma espontânea e autêntica, muito grande. E a grande vértebra do Notícias está exatamente nessa conexão. Marco, como é que você classificaria a página Notícias no Face? Ela é crítica, ela é humor, ela é sátira? E quais são os números dessa página? O Notícias ele é imprevisível, né? Ele é assimétrico, ele é o improvável, ele é o troncho, ele é garrincha. Ele é o irreverente. É uma revista. Um stories meu, você não sabe o que vem depois. Se vai vir uma piada, se vai vir uma notícia, se vai vir um vídeo, se vai vir uma pessoa chorando, ninguém sabe. Não tem um formato. Essa questão de não ter formato, eu estava conversando com o Felinto antes, essa questão de não ter formato é o meu formato. O modo beta é o meu modo atual. O modo definitivo hoje é um modo muito provisório. O que é o definitivo, né? Quem é que tem o poder de dizer o que é o definitivo? O definitivo hoje é um estado totalmente provisório. Então eu prefiro assumir um modo beta, estar sempre em desenvolvimento. Com a fórmula definitiva pode ser derrubado no minuto seguinte. Sim. Né? E o modo beta você está sempre testando e sempre experimentando novos formatos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Marco. Você tem problemas de justiça, né? Quantos processos judiciais você responde hoje? Acho que chegou em 16. E tem gente conhecida ele processando. Não tem ninguém desconhecido, não. É só famoso. Não tem. O mais peba é um hospital. O mais peba é um hospital. Me fala um pouco dessa sua... Você já ganhou quantos? A maioria. Perdi um. Aí, quando a condenação ia chegar, que eu ia recorrer, graças a Deus, entrou a pandemia e parou tudo. Parou. Ô, Jesus. Um break estratégico. Aí parou tudo. Eu fiz acordo com uma porrada, que eu estava cansado. Mas é ex-ministro, é senador, é governador, é procurador, tem um cara de Brasília, que eu nem sei o que ele é, procurador dos corregedores, dos promotores, não sei de onde, de Brasília. Me diga uma coisa, você falou aí que você também trafegou pelo teatro, né? Fala um pouco sobre essa experiência, Marco. Porque é um lado que quem visita seu perfil, quem visita a sua página, é importante conhecer o que está por trás, o traço psicológico por trás dela. Mas nos fala um pouco sobre isso. Em 2005, eu estudei iluminação cênica na Fundação das Artes em São Caetano do Sul. Eu trabalhava com teatro e com show, a parte de iluminação. Eu fazia projeto de luz para teatro, para show. Trabalhei com muita gente famosa. Trabalhei com Alcione, com Lenine. Meus últimos shows, antes da pandemia, foi com Lenine, Zé Cabaleiro e Valdones. Trabalhei muito tempo com Lobão, trabalhei muito tempo com a Joana, uma cantora do Rio. Então, eu venho de um local, de uma profissão, onde a emoção era o que importa. E quando você vê que quando eu caí na comunicação, a emoção não interessa, a notícia tem que ser fria. E eu digo, não, mas eu quero emoção na minha... eu quero cor, eu quero saturação, eu quero estética. Essa questão da arte, da parte artística, eu me vejo muito mais eu tenho muito mais de artista do que de jornalista. Eu tenho muito mais a ver com isso, me inquieta muito mais do que o próprio jornalismo. A parte artística disso, em trazer essa emoção junto da notícia. Me interessa fazer que o meu leitor, ele ria, ele chore, ele se indigne, ele odeie. Todo espectro de sentimento me interessa no Notícias. Isso aí é exatamente o que a comunicação tradicional rejeita.
porque acha que é o que chama de sensacionalismo. E isso eu quero que as pessoas se emocionem no Notícias. Como você valoriza essa parte estética, mas a gente não pode deixar de perguntar, para você, o que é liberdade de expressão? Boa. A liberdade de expressão as pessoas confundem com liberdade para falar. Liberdade de expressão não é direito apenas, eu quero poder falar. Não é isso. Eu fui para uma audiência criminal onde uma juíza disse, você não pode falar que o juiz está cagando. Você tem que falar de outra forma. Aí eu perguntei, mas excelência, eu tenho a liberdade de me expressar, de escolher as palavras do jeito que eu quiser. Então, o direito de expressão, a liberdade de expressão, não é para falar. Eu quero me expressar do jeito que eu acho que deve ser. A partir do momento que alguém diz como eu deva ser, eu não tenho essa liberdade. Não é para falar, mas de expressar, de falar, de cantar, de pular, de gritar, de gesticular. Cada um tem um direito de expressão, tanto em falar como em qualquer modalidade corporal, artística, jornalística e tudo mais. Que isso não se confunda com ser irresponsável. Você foi candidato a vereador, você se desfiliou do Podemos. Você pretende, ou você tem pretensões políticas, você pretende se candidatar novamente um dia? Felinto, eu sei que hoje eu agrego valor a um partido político. Eu hoje agrego um valor. Mesmo assim, me interessa estar dentro do game político. Isso me interessa. Eu gosto disso. Se alguns partidos me convidaram, eu já conversei com alguns presidentes de partido. E a primeira coisa que eu falo é que eu não estou indo para um partido pensando em ser candidato. Eu estou entrando num partido, me colocando à disposição do partido. Se o partido achar que eu sou legal num backstage, Marcos, você funciona aqui, você vai atuar aqui, ok. Se o partido decidir, Marcos, a gente fez a pesquisa, você vai ser presidente da República pelo partido. Eu digo, pô, fechou. Então você tem um prazer e uma alegria da convivência de participar no planeta do jogo político. Da fauna política. Sim, mas não necessariamente no front como candidato. Exatamente. Só atualizando, o Rio Grande do Sul confirma novas mortes e o total do país sobe para 2.841 vítimas. O Brasil teve, nas últimas 24 horas, 2.841 vítimas de Covid-19. Estão batendo na porta de 3.000 vítimas dia, viu? Lamentavelmente. Ô Marcos, você estava falando dos processos, né? Que você estava respondendo, alguns ganhou e outros está recorrendo. Em alguma decisão o juiz aí acabou lhe censurando? Você tem alguma censura hoje que tem que respeitar na justiça? Tenho várias, caras. Inclusive as minhas duas últimas são coisas que triste. Triste demais, porque pode parecer engraçado, mas o governo do estado, o governo do Rio Grande do Norte, moveu uma ação judicial contra mim. Isso não é brincadeira. O que eu vou falar aqui não é brincadeira. Para proibir de eu falar plataformas digitais. As plataformas digitais. Proibir de eu usar a foto de Raquel dos Teclados e proibir de eu usar a foto daquele ator mexicano, Javier, onde os fracos não tem vez, que tem um cabelinho Chanel. Proibindo isso. Cara, eu não tô... Imagine um governo de estado pegar um monte de advogados, dizer, vamos lá, vamos acabar com esse cara aí, vamos dizer que vamos proibir dele falar plataforma digital. Cara, o que é que pode ser mais censura do que isso? Onde é que a pessoa tem coragem de entrar na justiça para proibir de eu falar plataforma digital? Onde é que plataforma digital pode ser ofensivo, pode denegrir a imagem de alguém? Aonde isso? Mas tem um grupo de pessoas que acham que isso é exatamente a personificação do gabinete do ódio.